Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estou aqui na comunidade, né, das Queimadas, como a gente fala Queimadas, no município de Nova Redenção, né? E hoje aqui, vou conversar com uma amiga aqui, ela vai contar um pouco da história, né? Ela me convidou aí, ela vai contar um pouco da história, né, o que ela viveu aqui nessa comunidade. Minha amiga Sueli, Eli, quer dizer, tudo bem, Eli? Tudo bem, bom dia pessoal, sou conhecida como professora Maria Eli, né? Sou professora e eu quero muito contar um pouco da minha história, da minha vivência. Da vivência, né? Na comunidade, no sentido dessa ligação com essa estrada, né? Uhum. Apaixonada por estrada, né? E aí também eu tive uma vivência estudantil nesse lugar. Nós vamos mostrar daqui a pouco, né? Ali. Essa aqui é a Fazenda Itaguagi. Foi minha primeira escola. Ali tem um galpão que foi minha primeira escola. Vamos encostar um pouco lá? Aí você vai contando. Aqui tem um galpão que foi minha primeira escola. Naquela época, né? Redenção, ainda município de Andaraí. Uhum. E aí a minha primeira professora foi uma pessoa que marcou muito a minha vida. Qualquer escrita que eu faço, escrita acadêmica, escrita poética, eu coloco ela como uma pessoa, um anjo na minha vida, que foi Dona Regina. Regina Sena Gomes Azevedo. Uhum. Ela me ajudou muito. Me inspirou também como professora, ajudou todos os meus irmãos, e também nem só os meus irmãos, como também o pessoal da comunidade, a estudar, a desenvolver. E aí ela foi a primeira professora formada, contada na história de Nova Redenção. Ela trabalhava era professora de Estado. E nós saíamos de Queimadas, todos os alunos, para vir estudar com essa mulher. Dona Regina. Dona Regina. Aí, pessoal, Maria Eli é uma professora exemplar, viu? Muito boa professora. Ela foi professora da minha filha, não foi? Foi de Jamile, não foi? Obrigada. Então, Isso. Sim, continuando. Sim. Bora encostar um pouquinho mais aqui? A gente vinha estudar, tinha a turma da tarde, a turma pela manhã, e eu, naquela época, não tinha a educação infantil, a pré-escola. Começava com 7 anos de idade, mas eu queria estudar, eu não tinha os 7 anos completos, e ela foi conversar com meu pai para que eu viesse com os meninos estudar. E eu vinha estudar, comecei no ABC, né, chamado ABC, depois no meio do ano eu já conhecia as letras, já passei a estudar a cartilha, e assim excessivamente. A gente foi, né? Vou mostrar um pouquinho aqui. Ali o galpão tá ali. Só vou encostar mais. É uma escola antiga. Hoje tá desativado, né? Hoje sim, desativada. E depois, mais tarde, eu trabalhei nesse mesmo lugar, que eu vou falar um pouquinho, mas já com uma proposta de um trabalho aqui, com a fábrica que eles montaram. Chegou a montar a fábrica ainda? Montou uma eu não fábrica sabia. De absorventes e fralda descartável. Entendi. Ela já é a esposa de Luciano, já mais tarde, né? Eu já grande, né? Não estava casada ainda, mas eu estava em casa cuidando dos meus irmãos, e foi uma oportunidade, a segunda oportunidade de trabalho que ela me deu, porque a primeira eu vou falar um pouquinho também, foi com essa fábrica, nem só eu, mas também... Isso eu estava com quantos anos? Essa fase, nessa época, sim. Essa fase, assim, eu estava chegando aos 20 anos. E aí, eles abriram a fábrica e convidou, né? Me convidou e convidou a minha amiga. A gente vinha, ficava o dia todo trabalhando. Aí foi que depois, mais tarde, motivo de, né, questão de matéria-prima, questão econômica também do nosso município, não deu, teve que fechar a fábrica. Mas o que eu quero dizer é que, além da minha vida estudantil,
na minha trajetória, ela me deu, eu tive muita oportunidade aqui com essa família. Regina Dona Sena, Regina Sena. E Laércio, seu Laércio, né? Hoje já faleceu. Já faleceu, né? E Luciano Azevedo, que foi o primeiro prefeito, que assim eu os tenho como família. Como família. São pessoas que tornaram-se assim amigos para a nossa família. Mas foram pessoas que ajudou muito o pessoal da comunidade no sentido de no apoio moral ajudando, né? Para que as pessoas estudassem. E Dona Regina foi essa mulher. Ela é essa mulher, né? Não mora mais aqui, está morando em Wagner. É em Wagner, bora? Ela está em Wagner, mas essa mulher que eu agradeço a Deus primeiramente de tê-la em minha vida. Né? Minha família agradece a Deus, nós somos gratos por isso. E aí nós viemos dessa estrada. Nessa estrada aqui eu tenho uma conexão, eu tenho assim, uma trajetória nessa estrada muito grande, porque de um lado e de outro era só matas. Aqui não tinha essa pista, né? Não tinha. Era cascalho, né? Era terra. Terra mesmo, né? Assim. Nem cascalho então era. A gente vinha direto, só que a gente vinha com aquele medo da mata, porque existiam aquelas histórias. Eu sou apaixonada por histórias, história real e história fictícia também. Por quê? Porque eu tive um pai que contava muita história. A gente dormia tarde naquela época, não tinha luz, não tinha internet, não tinha nada disso, nem televisão. Não, é verdade. Tinha que contar a história para o tempo passar, né? Ele contava as histórias dele, contava os causos, que ele disse que história é um e causos é outro, né? E aí a gente tinha que ouvir, na verdade, a gente criou com aquele imaginário das histórias de antigamente. E quando eu vinha com as turminhas, a gente passava aqui correndo, porque era mata. Mata, né? Muita mata de um lado, mata de outro. A gente passava correndo com medo. Aí dizia que existia a dona da mata, que se a gente... que ela fazia cócega, e a gente tinha que dar um pouco de farinha. De farinha. Já vi essa história mesmo. Isso. E era aquela coisa tão mágica. No imaginário da gente, a gente ficava, né, pensando que tinha mesmo. Aí como a gente também passava muitas dificuldades, né, financeira, e não tinha muita questão da alimentação, e aí a gente tinha criança, né, que está sempre se alimentando, a gente entrava na mata para buscar uma frutinha que chama cambuí. Cambuí, e é uma delícia, pessoal, cambuí. Isso. Alguém que conhecer aí no seu estado aí, muito bom, sabe o que eu tô dizendo. Uma frutinha assim, né? A gente pra chupar no caminho da escola, a gente... Geralmente tem mais em mata, né? Como ela tá dizendo que aqui só tinha mata. Só tinha mata. E a turma... Aí tinha uma turma pela manhã, como eu vinha de manhã estudar, com meus colegas, tinha um líder da sala, né? Líder é aquele que, né, se responsabiliza em tudo. Ele chama Juscelino, né? A gente chama ele de Celininho, que era vizinho meu lá, hoje está em São Paulo, vizinho lá em Queimadas. A família de Celino, né? Seu Celino, eremita, eram os pais dele. E ele encontrou um pé de gravatá, uma frutinha, né? Isso ficou na minha lembrança, porque eu passei uma situação que hoje eu rio por isso, né? Aí ele achou um pezinho de gravatá e falou, olha, quem falar com a turma da tarde, o lugar desse pé de gravatá vai ganhar, vai apanhar. O apanhar que eles falavam era aquele cascudo, né? Que o povo fala cascudo, que batia assim na cabeça da gente. E aí, para quem sobrou? Vixe, para você. A turma da tarde acabou descobrindo. Como eu era menorzinha, aí foi Maria Eli, eu tentando dizendo que não fui eu. E aí, quando foi agora mais tarde, né? Ele já em São Paulo, veio visitar as famílias, a gente sentou lá na nossa comunidade e a gente relembrando essa história. Aí eu falei... Aí ele, amiga, eu falei, eu confessei na época e vocês não entenderam. E foi aquele motivo de riso, então isso marcou também na minha história, né? Essas histórias todas foram, assim,
ainda é, na minha vida, um marco muito marco grande, muito forte, né? Porque eu sou apaixonada, né, por memórias. E aí a gente ia nessa estrada todos os dias com medo, encontrava gado. Tinha o lobisomem, o famoso tinha lobisomem também na época, né? Que o povo falava, né? Tinha ali um mata-burro, né? Que o povo chama mata-burro. E o povo contava de alguém da comunidade mesmo que passando ali, já viu lobisomem, porque tem uma encruzilhada que vai pro Caial. É isso. E a gente vivia com aquilo tudo. Tinha também alguns corpos de anjos enterrados na mata. É mesmo? É mesmo? Pouquinho. Das pessoas que viveram aqui, inclusive de pessoas até da comunidade. Ali tinha um, e o povo dizia, aí ficava, aqui a gente via as cruzinhas, né? Aí era aquele medo que a gente sentia, olha só. Porque dizia que era um cemitério que tinha dentro desse terreno. E a gente ficava com muito medo. Era assim, mas era divertido. A gente ia, né? Tinha vontade de estudar todos os dias, vinha, voltava. Muito aluno de manhã. Isso é de manhã e tarde, né? À tarde. À noite ninguém... Não, ainda bem, né? Não, só era pela manhã e pela tarde. Quando foi depois, mais tarde, aí depois veio a primeira gestão, né? Aí veio a questão a emancipação da cidade, aí veio a questão administrativa, né? Veio a questão da gestão. Surgiu algumas escolas mais na comunidade. Aí a gente foi para lá, para essas escolas da comunidade. Só que na segunda gestão do município, tinha umas escolas aqui, tinha uns alunos aqui por perto, no Campinho, que não tinha uma escola específica. E era muito longe para ir para Queimadas, porque não tinha transporte naquela época. Aí, mais uma vez, Dona Regina entra na minha vida. Na vida, né? E me convida para... Conversou com os pais, para que ela pudesse dar aula para esses meninos, para não ficar sem estudar. E que eu fosse trabalhar com ela, né? Chamada monitora, que hoje já se chama assim, né? Auxiliar de classe. Mas naquela época chamava de monitora. Então ela fazia isso comigo e fez com a outra menina também. Aí a esposa de Luciano, na época, já estava no município, que hoje a esposa de Luciano foi a ex-prefeita Ana Guadalupe. Ana Guadalupe, né? Ela também fez esse trabalho, dando aula para esses alunos aqui, né? Que ela é formada, ela é pedagoga. E aí a gente ficava, daí Dona Regina dava aula, eu ficava lá com ela. Aí ela no caso, ela me pagava, né? Eu sei. Me ajudava, colaborava comigo e também estava me preparando, porque eu já tinha vontade de ser professora e ela via que eu tinha como se... Mas isso aí eu não tinha terminado o meu magistério. Isso eu estava no Fundamental 2. E como eu ajudava muito a minha família, ajuda até hoje, né? Eu sou irmã de 12, 12 comigo. É mesmo? Sim. Não sabia. E aí era uma escadinha, né? Os mais velhos foram embora naquela época, ia para São Paulo, casava cedo. É verdade. E eu fiquei assim, sendo como a primeira, mas eu sou a rasinha do meio. E aí eu peguei, trazia esses meninos de lá. Lá até que tinha escola mais longe, mas tinha. Mas para completar os daqui, para formar uma turma, que formando a turma estudava e também formando a turma maiorzinha, eu tinha como receber, ela tinha como me pagar por isso. Eu sei. E esse dinheiro eu já ajudava a minha família. A família. Então vinha comigo os meus irmãos, vinha outra família que morava em Queimadas, chamada Queimadas de Felipe. Aqui lá de cima, né? Sim, eles moram hoje em Redenção, né? Foram meus alunos. E os daqui, uma família ali, que tinha ali, que hoje está em Redenção também. E a família de Áurea, né? De Dona Alice e seu Henrique, os netos dela, né? Dessa família. E alguns daqui, dessa região. E a gente, no outro ano, passou-se, acho que
2 anos. Uhum. Aí o prefeito da época começou a construir as escolas aqui por perto, abrir as escolas, né? Mas nessa época era prefeito... Era Walter Ribeiro. Segundo prefeito. Uhum. Aí, assim, a gente perdeu, claro, surgiu a escola, aí os meninos ficavam mais perto, né? Da escola, aí abriram a escola no Campinho, nesses lugares aí. Campinho não, aqui próximo. Tem Corujão, né? Campo Formoso. Não era nem Corujão, nem o Campo Formoso, era outro aqui, mais próximo, né? Que tinha aqui. Eu esqueci nesse momento. E o Campinho também, vinha alunos de Campinho. E foi surgindo essa escola mais próxima aqui. E esses meninos foram estudando, aí eu tive que parar. Retornei aos meus estudos em Nova Redenção. Ela tornou falar, vai estudar, vai terminar. E aí eu fui terminar, mas ainda terminei o primeiro grau. Vinha de bicicleta com minha irmã na mesma estrada. Bicicleta desse tempo, pessoal, a bicicleta surgiu depois. Porque na época que o povo andava muito de bicicleta, não tinha muito carro, a gente não tinha bicicleta. Mas aí a bicicleta surgiu depois, já com mais tarde, né? Eu tinha um namorado e aí ele comprou uma bicicleta e eu trazia minha irmã, a gente vinha estudar. Aí novamente, né, assim, aí nesse período que parou as escolas, ela me convidou para poder trabalhar com ela na fábrica. Nessa então, fábrica aqui. Foi o que eu falei, né? Aí foi um momento também muito, muito bom para minha vida, porque, né, eu aprendi e foi um apoio para eu dar continuidade. Os estudos. Né? E depois eu parei de estudar por causa, eu me casei. E aí eu me casei e parei. Terminei só o 2º grau, mas o meu desejo mesmo era formava professora, né? Meu pai, que Deus o tenha, né? Hoje já falecido, tem 2 anos que Qual o nome do seu pai? Miguel da Trindade. Foi assim, ele e minha mãe, nas nossas vidas para a gente estudar, foi assim, né? Ele nunca estudou, mas ele escrevia, tem muita escrita dele. Mesmo, né? ali? Inclusive eu estou fazendo um trabalho de resgate essas escritas, né? Eu e um sobrinho, eu e um neto dele que hoje já escreve, também já tem algum livro, mora em São Paulo, a gente está resgatando, porque ele gostava muito de falar as histórias dele, né? De onde ele nasceu. E eu, como eu escrevo, rabisco um pouco da poesia em cordel, eu estou escrevendo a história dele em cordel. Mesmo? Estou escrevendo, eu já tenho duas poesias publicadas, né? Uma, inclusive, da história de Nova Redenção, a outra é uma história fictícia, porque eu gosto muito de criar personagens. E essa outra história é a história dele. E assim, ele foi uma inspiração para mim, porque ele nunca tinha ido à escola e eu o via sempre escrevendo. E eu falei, meu Deus, ele escrevendo e lendo, escrevia sobre tudo, política, religião, né? Era muito católico, fazia questão de ele era católico, apostólico, ele falava... E ele contava aquelas histórias, aqueles casos de antigamente e compôs também algumas músicas. Música de política, música da própria história, né? Quando as pessoas se casavam na comunidade, ele e minha mãe ia cantar. É mesmo? Era à noite, ele cantava muito roda, ele sambador, rezador. Então, assim, foi uma inspiração, assim, para mim, como hoje... né, professora, de contar essas histórias. Depois eu vou estar relatando mais a história dele em outro momento, só dele, para vocês entenderem melhor por que eu gosto tanto dessa coisa, né, da história oral, a história oral, né, que é aquela contada pelo povo. E a real também, a história das pessoas. Eu estou sempre procurando saber, né? Assim, recontando algumas histórias. Então,
a minha participação nessa estrada foi essa história toda, né? Da minha vida. Eu e meus irmãos aqui, meus amigos, hoje em São Paulo, mas a gente tá sempre trocando. Eu falo, sempre eu tiro foto, mano, coloco na minha Sua casa é muito longe daqui, ali? É lá onde você já até... Isso, só gravei lá, né? É, a gente, né? Aí a gente foi, a gente pode ir até... E aí a gente tinha essa toda... Aí mais tarde, quando surgiu isso, aí eu fui dar aula na Peruca. Na Peruca. Como professora leiga, 97, 98, eu trabalhei. Aí surgiu já a volta da gestão de Luciano Azevedo, ele aí colocou os carros, né? Não era ônibus, era aqueles carros, né? Caminhonete. Caminhonete. Então mais uma vez ela me chamou, eu já casada, meu filho pequenininho, morava lá em Seu Amando, porque meu esposo é filho de Amando Gago, né? Chamado Amando Gago. Amando Gago. Amando Pires. E aí eu fui ensinar na Peruca e vinha para ainda vir para Redenção estudar. Entendi. Isso foi nos anos 97, 98, 99. Eu desisti, já não tinha mais como professor leigo na aula, né? Eu me conscientizei disso, porque aí onde eu perdi a vaga para alguns professores formados entendi. darem aula, né? Aí veio o concurso público, 99, eu prestei o concurso para outra área, porque eu não tinha como prestar para professora, aí eu prestei o meu concurso para administração, mas a verdade, a vontade era continuar na sala, como continuei na sala até hoje. E aí eu fui estudar, aí em 99 eu retornei o estudo, vindo nos transportes escolares, passando mais uma vez por essa estrada. Por essa estrada aqui. Agora já em um carro, buraco, chuva forte, sol, deixar meu filho com minha mãe, meu pai dizia, vai minha filha, vai estudar. Meu pai sempre quis que a gente estudasse. Né? Hoje nós temos 5 irmãos, eu tenho mais 4 irmãos com curso superior. Assim, que graças a Deus todos já estão com seus trabalhos. Mas foi dali, daquele lugar, da comunidade de Queimadas que a gente veio. Hoje a gente já ajuda de qualquer forma, né? Porque quando a gente busca o conhecimento, a gente ajuda o outro. É verdade. A gente inspira o outro. É verdade. Muitos alunos conversam comigo, me ligam, professora, lembra do dia que eu queria desistir? E a senhora sentou diante de mim e falou não desiste. Contou a sua história que eu contava para eles também, né? Principalmente a história de vir da zona rural. Eu falava para eles, vocês hoje ainda têm um ônibus. E a gente vinha em cima da caminhonete. Tomando chuva. Poeira, sol. E aí eles ficavam, é mesmo, professora? Eu falava, gente, eu terminei assim, eu sou professora também, eu sou aluno. Eu fui aluno também, como vocês estão sendo hoje. Isso eu falei para eles no Edilson. Trabalhei no Edilson, no ensino médio ali no Edilson, 5 anos. E eu também no Rômulo Galvão, quando eu trabalhava, falava para eles. Então, assim, 99, 2001, que eu fui morar em Redenção. Terminando lá o meu magistério em Redenção. 2001 já terminei, já estava lá, me assumindo. Aí depois de 2002 já assumi a sala de aula. 2001 eu fiquei como monitora, ajudando a professora lá, mas em 2002 eu já assumi. Mas aí veio a oportunidade, né, a gestão no governo de Ivan Soares promoveu também a questão da gente fazer o curso superior. E aí eu fui estudar em Wagner, né, com a turma. Nós somos a primeira turma da FTC que formou aqui do curso superior. Eu fiz letras por, assim, gostar também, né, porque eu já tinha esse vínculo com a questão da escrita. E aí ela ia me propor, né, a desenvolver mais um pouco. Como veio, né,
o estudo. Eu fiz letras e aí a licenciatura em letras. Continuei estudando, né? Fiz uma outra licenciatura em filosofia. Já fiz algumas pós-graduação, mas a minha história mesmo foi a experiência que eu vivi na sala de aula durante esse tempo todo. E a luta que foi para eu chegar, né? Até isso aqui. Esse momento. Na época que eu fui professora leiga, a professora leiga chamada aqui na tinha outras professoras. Tinha Deusuíta no Corujão, tinha a professora Raquel lá do outro lado do rio. Tinha outros professores. Raquel, eu estudei com Raquel também. Pronto, foi minha colega, assim, a gente se encontrava nas atividades pedagógicas. Tinha a do Corujão lá, que eu esqueço o nome também, a mãe de Érica, né? A minha amiga, muito amiga. Então, vários professores, porque não tinha, faltava professor naquela época. Eu sei, é verdade. Quem tinha pelo menos o segundo grau, o primeiro grau, no caso, o F2, né? Chamado hoje o F2 Fundamental 2, que é até o 8º ano, que hoje é o 9º ano, né? Então, assim, era a 8ª série, aliás, chamada 8ª série. É a 8ª série. Aí já poderia dar essas aulas para aqueles, né, que precisavam. Então foi essa nossa participação na educação. Trabalho na educação da Nova Redenção desde 97 na questão municipal, né? Mas antes eu já comecei aqui, como eu falei para vocês, com Dona Regina já ajudando nessa coisa do desenvolvimento dos alunos, né? Levando a educação por necessidade mesmo de não ter uma escola. Aí depois, já no município, eu comecei em 97. Vamos subir lá? Daqui mesmo. Não, pode ser daí mesmo. Era aqui nesse local que tinha um cemitério que você falou? Não, aqui ainda era o pé de Gravatar. Eu sei. O cemitériozinho era mais na frente. Aqui foi onde eu entrei com meus colegas. E ele lá, né, o meu colega reuniu e falou que a gente que era para guardar segredo, que era no outro dia passar, né, e a gente começa chupar essa gravatar. Mas entendi, aí sim. Foi quando vazou, né, aí não fui eu e eu acabei pagando pato, era aqui assim, mas era muito mato. Eu sei. Era mato que... Agora não, né? Agora tá, né? As questões ambientais foi transformada, né? Como a gente está vendo, está sendo transformada. Aqui já tem essas terras aqui já estão para ser construídas. Aqui já são vendidas. Aqui Já tem compradores, inclusive tem uma construção ali já. Ali na frente. Na frente. Então essas terras aqui, segundo um amigo, já está quase todas já com seus donos. Entendi. Mas era um dono só, que no caso era de Laércio, o esposo de Dona Regina. Dona Regina. É o pai de Luciano, aqui, cá, né, tudo, mas só tá essa parte. Eu soube que só vendeu ainda essa parte, essa ainda não puseram a venda. Quer dizer que também lá também é do mesmo dono, né? Mesmo dono, tudo de Laércio aí, tudo do seu Laércio, né? E aí, inclusive, já tem aquela construção ali, eu não sei o que é. Ali, né? E é grande, né? É grande, né? Mas eu acredito que seja um sítiozinho, né? Porque tem o nome aí da entrada do sítio. Mas aqui, no caso, era só mato e as histórias... Só mata de um lado, mata de outro. Histórias que... Sítio Mirassol, né? Isso. E aqui era a passagem daqueles tanto de alunos. Aluno lá do Calhau, pessoal, era aquelas brincadeiras, inclusive na época teve um aluno que até faleceu, vinha com a gente, no outro dia passou mal, e aí aquelas histórias, eu sei. Foi, tomou café, saiu na chuva. Na chuva adoeceu. E adoeceu de uma hora para outra, os pais dele hoje moram até na Peru.
E a gente ficou também com aquilo, né? Porque antigamente a gente não via tanta morte. E a gente ficava com aquilo, com aquela preocupação, né? Ai, meu Deus, embora descansar para seguir, porque o irmão, o coleguinha morreu, não sei o quê. E aí era assim que a gente levava a nossa vida, estudando, os pais motivando a gente a estudar, mesmo longe, né? Sem aquela coisa de... E aí? Sem aquela coisa toda de de dinheiro, coisa de material escolar, o básico, de merenda escolar, né? A gente às vezes nem tinha para levar para a escola. Quem não tinha em casa não levava, o coleguinha que dava, mas era assim. Aí voltando, era aqui assim, essa baixa, né? Essa baixinha aqui, ela tinha algumas cruzinhas. Ah, era? Era, tinha umas cruzinhas aqui, e aí ficava, o povo dizia, né, que tinha corpos de anjo, né? Acho que os menininhos, alguns meninos das pessoas aí de dentro. Sei. E aí enterrava aí. E a gente ficava com medo, com medo, né, de passar aqui. Passar, mas passava. Mas não tinha jeito, né? Não tinha jeito, mas sempre acha, olha, aí tem um cemitério. Olha, aí tem um cemitério. E era assim, né? Que a gente hoje tem essa casa aí. Fizeram essa casa aí recente, não foi ele? Amigo Edinho, né? Aqui, outra, acho que vai ser uma outra. E começou a desmatar e construir, né? Mas antigamente não, era só... Antigamente, pessoal, era só mata mesmo, viu? Não tinha esses matados assim, não. Fazendo uma casa enorme aqui, né? Bonito, viu? Duas casas bonitas. De quem é ele? Aqui é de Edinho, um amigo meu, irmão de Zé, de Severino, que chama Zé Vigia. E esse eu não conheço, o proprietário não, mas disse que alguém que morava aqui, foi para São Paulo, aí aqui. Aqui tinha um mataburro, chamado mataburro, né? Que as pessoas passavam. Mataburro, pessoal, é umas madeiras que tem para os animais não passar, né? Isso, né? A gente ia aqui ia pro calhau. E aqui tinha uma encruzilhada que sempre aparecia as histórias de que o povo via coisa aqui nessa encruzilhada. Ah, na encruzilhada vê coisa. Inclusive meu pai, ele fazia aqueles cofres. Eu sei. E aqueles balaios para vender, né? Para nos ajudar na casa, né? Porque ele trabalhava na roça. Uma pessoa que trabalhava o dia, dando o dia para manter uma família grande. Naquela época não tinha os benefícios, né, que tem hoje de governo. Ele não era aposentado, minha mãe costurava e era muito filho. Então os vizinhos que ajudavam a gente nessa toda essa construção, né, ajudava na alimentação também. Sei. E ele contava que via. Coisa aqui nessas encruzilhadas aqui. Que via, já viu, né? Disse que já viu. Porque ele acordava 4 da manhã para ir pra mata e tirava cipó nessas matas. É mesmo? Cipó e lenha. Meu pai tirava lenha e dava quase todas as mulheres da comunidade. Ele trazia para ele, ainda trazia para as vizinhas. Dava um feixinho de lenha. Hoje elas estão aí para contar essa história. E ele vinha pra mata, tirar lenha, tirar cipó. E disse que, como ele saía 4 da manhã, ele disse que já viu, né? Ele disse que já viu algumas coisinhas, né? E contava pra gente. E a gente ficava acreditando. Aí outros contavam também. Aqui morava um senhor que disse que já viu lobisomem. Não tinha essa casa. Não, né? Eu já gravei também aqui. Já, né? Tinha um senhor, né? Hoje morreu. Mas assim, era muito amigo da gente. Aí disse que já tinha visto também o catravo, né? Isso, E outros já via aqui, né? Disse que já passou. E não tinha essas casas, né, ali? Não tinha. Não, aqui era pouca casa. Mas, porém,
não tinha luz, mas assim, tinha só a casa da família, né? Hoje os filhos já fizeram as casas, né? Hoje aqui são os filhos do meu padrinho Tião. Todos eles têm a casinha do lado. Aqui na época era de Tico, finado Tico, pai de Henrique. Essa aqui, né? Era, mas era outra casa. Outra casa. Aqui era um tanque, inclusive a gente já perdeu um menino aqui da comunidade que morreu, foi. Morava aqui uma senhora chamada Joaninha e Carlito, hoje mora na Peruca. Sei. E aqui era um tanque de enxurrada. Eu sei. A gente usou muito água desse tanque. É mesmo? Porque nós não tínhamos água, a gente pegava no rio. Olha. Meus irmãos mais velhos pegou muita água no rio. E aí não tinha água e os vizinhos, aí tinha o tanque de enxurrada, às vezes a gente pegava para dar banho nos meninos, muita criança, né? Uma terra dessa ficava tudo preto, tudo preto de sujeira. E a gente, eu e minha irmã, carregava água aqui, ó, com a lata na cabeça, eu e minhas irmãs, para poder dar banho. Para subir aqui, né? Para dar banho nos mais novos, né? Pegava água aqui, pegava lá no João Ramos. Onde tinha tanque aqui, a gente não tinha tanque. Aqui hoje é uma igreja, né? Aqui é uma igreja, né? Mas Batista Betel. Antes era uma casa do seu Raimundo, finado Raimundo, que faleceu há muito tempo, ainda é da família ainda. Eu sei. Olha, aqui a maioria é tudo família, né? A maioria é tudo família. Mas já surgiu algum aqui, nem só lá pra cima, né? Vendeu já algumas pessoas, mas aqui mais é tudo família. É um lugar muito procurado. Queimadas é uma das primeiras comunidades. Hoje eu sou vice-presidente da comunidade, né? A presidente a presidente é Robênia, que ela tem até um comérciozinho. Ela trabalha com pirão, de galinha, caipira, nossa cultura, né? Eu sei. Ela trabalha na cidade também como agente de saúde. Só que ela é presidente, eu sou a vice da comunidade, porque eu comecei minha trajetória na comunidade como, assim, a diretoria desde o tempo de meu pai, que ele foi presidente 2 vezes. Eu sei. E eu ia com ele, e aí fui secretária 2 vezes, secretária da comunidade. Secretária da comunidade e hoje eu sou vice-presidente da comunidade. A gente se reúne para discutir as coisas, a melhoria né, da comunidade. Aqui é a casa da minha irmã. Vou dar um paradinho aqui, né? Aqui é do meu pai, essa aqui. Aqui é o vizinho, hoje é de outro proprietário, né? Mas antes era de seu Nezinho, amigo do meu pai. E aí é a minha... Uma coisa que eu amo. Quem não gosta do lugar onde nasce? É verdade. Onde tem as histórias todas para contar, né? Aqui agora tá formando, sendo trabalhada para um asfalto, né? Porque a nossa comunidade aqui é o ponto para o turismo. Porque aqui vai para o Poço Azul, né? Peruca, né? Que é a prainha da Peruca. Então, assim, tudo que vai passar, olho d'água, tudo tem que passar por aqui. Sendo assim, Queimadas vai também se beneficiar com a estrada, né? E também ali eu acho importante essa história agora, essa gravação agora, porque não passou asfalto ainda. Sim. Entendeu? Depois que passa, fica mais difícil, né? Fica tá mais natural agora. É tanto que eu tirei algumas fotos, já anexei, porque outra lembrança que eu tinha da minha infância aqui é que as irmãs mais velhas, quando iam para São Paulo, né, separava da gente, aquela tristeza pra gente, mas ao mesmo tempo a alegria quando vinha, ou então, porque trazia aquelas coisas. É verdade. Vinha, e a gente ficava daqui olhando, né? Aí o carro parava lá, lá embaixo. E daqui a gente olhava e via a hora que o carro parava. O ônibus. Era mesmo? Era. Olha, pessoal. O ônibus parava e a gente, aquele sol quente, e a gente para buscar essa irmã lá. A gente pegava a carroça, o carro de mão. Os vizinhos, os filhos, né, os nossos amigos, iam com a gente para trazer tudo na mão, porque era, naquela época, a gente achava tudo longe. Hoje a gente até
apesar de que a gente foi muito a pé Uhum. para Redenção, né? Para a cidade, que não tinha muito carro. A gente ia a pé com meu pai, ele tinha um jeguinho também, né? Redenção, pessoal, dá em torno aqui de mais ou menos 6 quilômetros ali. 6. É mesmo? São 6 Tô bom de quilômetros. cálculo, viu? Ó, Uhum. são 6 quilômetros e como era muito menina, ele tinha o jeguinho, né? E colocava nos cofos. Eu sei. Isso quando eu estava pequena ainda, mas quando estava maior, a gente andava, a gente ia a pé, Uhum. né? Até para estudar. Meu irmão mais velho formou, não terminou a pé, porque Dona Regina, mais uma vez, né? Eu volto a falar, ela colaborou muito, arrumou um lugar para ele ficar em Redenção, um amigo dela. Mas meu irmão mais velho, que chama Carlos, hoje em São Paulo, né? Ele foi, mas minha irmã ia a pé para Redenção. Ia a pé, naquela época não tinha carro. E ele ia e voltava para estudar. Então, assim, depois que ela viu que, né, aí arrumou um trabalhozinho para ele lá também, com um amigo dela, para ajudar lá. Ele trabalhou no sindicato. Foi que foi melhorando a nossa vida, que ele pôde também ajudar a meu pai, a gente também, né? Então, Opa! essa é a minha pequena história. É a história. Na verdade é um resumo, né? É um resumo, porque eu tenho muita coisa para contar, mas depois eu posso contar mais, falar mais sobre como eu me tornei professora e a minha vivência aqui também com meus irmãos, mas aqui... A casa do seu pai era onde? Essa aqui. Só que não foi nessa que eu não nasci, nessa eu não nasci em uma casa de barro. Nesse mesmo local? Mesmo local. Olha, pessoal. Saí, depois surgiu aqueles projetos para fazer casa. Surgiu aquele projeto para fazer casa. E aí meu pai, muita gente aqui foi beneficiado, né? E a gente ficou. Meu pai começou a construir as casas. Quem que mora hoje aí ali? Hoje sou eu que tomo conta. Você toma conta, né? Porque assim, os irmãos, alguns estão longe. Eu que estou levando adiante. E é grande, pessoal. Aqui para aqui, né? Em memória do meu pai, vou fazer. Esse projeto já está sendo concretizado, porque dentro eu já estou fazendo a reforma. Minha mãe mora em Redenção, eu cuido dela lá em Redenção, trabalho do outro lado do rio, lá no Ipiranga. No Ipiranga. Né? A escola Chapadão chama. Chapadão, né? Lá no Chapadão, a escola Tanuíta Batista. Mas assim, final de semana eu tô aqui. Olha, que planta é essa aqui? Essa flor aqui? Te garanto que no seu. Não sabe não, mas é linda, viu, pessoal? Linda, tem ela branquinha, tem ela, né, de outra cor. É mesmo? Tem ela violeta, que olha, pessoal. Agora. Eu quero até ver, pra pegar, né? Então, Gilmar, o projeto que eu tenho para aqui, depois depois você vai vir mais tarde, já, quando tiver realizado. É mais uma questão de memória poética do meu pai, né? Com as minhas que eu já estou escrevendo um pouquinho. E eu que estou levando aqui. Mas você já tem algumas plantas já, não já? Já tem algumas... Algumas coisas? Sim. Já, né? Já, mas assim, tudo no início. Isso já aí. comecei uma reforma dentro da casa. Agora vou fazer outra reforma de memória. Aqui também vai ser um espaço. Um espaço também de cultural. Aqui, ali? Vai ser um espaçozinho, vou trazer um espaçozinho cultural para aqui. Né? Porque meu pai era a cultura, nasceu, né, nele, e ele morreu. Meu pai morreu na terça-feira, até quinta-feira ele escreveu. É mesmo ali? Ele escreveu. Então assim, eu tenho, hoje ele falava assim que tinha 12 livros, né? São aqueles cadernos. E ele deu para algumas pessoas, inclusive eu estou pegando na mão das pessoas para colher algumas escritas dele, né? Escrever, reescrever algumas coisas dele e devolvo para as pessoas. Até pedir, né? Teu pai hoje, estaria quantos anos hoje? Ele faleceu com 94. E hoje ele tem 2 anos, 96, 97. 97. Porque na casa, meu pai, naquela época, ele aumentou um ano, eles aumentaram um ano.
né? Então ele na verdade, ele tinha 9,5. Ele tinha 9,5. Ele tinha 9,4, mas 9,3. Mas dizia que era 9,4 devido... Eu sei, naquele tempo as pessoas faziam muito isso mesmo, né? Sempre aumentava, diminuía, né? Por alguma dificuldade também, né? Dificuldade também, né? Ele também foi um homem muito político. Ele gostava Era muito, mesmo? Era. Ele nunca saiu à política. Ele não saiu porque ele dizia muito. Fazia para os outros. Ele dizia muito essa questão dos valores dele. Ele achava que com o tempo o político poderia... Não que ele dizia que todo político era isso, que era aquilo. Mas para os valores dele, ele achava... Ele foi até convidado para participar... vereador há muito tempo, né? Na Redenção ainda não era nem... Mas ele não quis, só que ele gostava muito da política. Esporte, ele contava, havia muito... Aqui tem um rapaz, o filho de Dedezinho, Hélio, que trabalhava com esporte. Até hoje fala que meu pai era um dos fãs dele, que narrava a história dele jogando. Meu pai ia contar a história do rapaz jogando. Era mesmo? Era. Então ele gostava muito de esporte, de política. Meu pai, até no ano de morrer, ele assistia tudo do Senado. Eu entrava lá. Via meu pai só assistindo aquela coisa do Senado lá, né? Dos senadores, né? Aí eu ficava, por que meu pai assiste essas coisas? Aí ele, Marieli, vem cá. E me contava, me falava, e já fazia crítica dele. Que hoje a gente tá vendo como é importante a gente verdade. assistir. Tudo que ele falava... Eu assisto ali, eu assisto. Tudo que ele falava, muito bom. Tudo que ele falava... É hoje o que está acontecendo. Ele já fazia crítica em cima. Eu falava, meu pai, para que só assistia esses homens só conversando? Porque, na verdade, eu votava e não entendia. Não entendia. Não entendia. Ele já entendia. Ele votava entendendo. Então, por isso que é bom assistir para você entender também, né? Isso. Entender e também conhecer as pessoas também, né? E um homem que nunca foi à escola. Um homem que aprendeu em casa. Em casa. Essa foi minha... inquietação, a minha admiração por ele, né? Porque hoje a gente vê até pessoas que estudam não tem essa coisa, né? Essa busca incessante, não tem não. Pelo questionamento, pela dúvida, e ele questionava, e ele tinha a crítica dele, ninguém fazia a cabeça dele, ele tinha a ideia própria dele, do que ele pensava sobre as coisas. Então, assim... Por isso, mais uma razão para eu levar isso adiante. Verdade. Eu não posso deixar isso aqui, já tive a oportunidade de sair, mas eu não posso. Aqui mora em mim, é minha história, eu não posso fugir dela. É verdade, tem que deixar viva, né? E deixar manter viva. E aí, ali em cima era o prédio onde eu estudei, o prédio escolar, que hoje a gente se reúne, né? Aqui em cima, ali aquele azul, ó. Aqui é o barzinho de Juazeiro. Já gravei também aí também. Já, né? Isso, então, ali eu estudei também ali. Depois que eu vim de... Ali hoje é o quê? Hoje a gente se reúne para reunião. Ah, sim. Ficou assim... Hoje ele atende a comunidade na questão cultural. São João a gente apresenta aí, a gente faz os comes e bebe tudo aí. A gente narra quadrilha aí nesse prédio, nesse terreiro. A gente brinca aí, qualquer... Outra coisa que tiver alguém da comunidade que queira fazer um aniversário, não tem um espaço, como o de minha mãe mesmo, foi feito em novembro aí. Minha mãe foi feito em novembro aí, a gente trouxe para aí. Aí, assim, ficou mais para essa questão cultural, mas foi onde eu estudei. Depois que eu vim de Dona Regina, que já... começou a trazer professor para o local, as escolas. Aí eu comecei a estudar. Aí a escola Francisco Pereira Ramos. É um antigo pai de Gil, meu ex-cunhado. Em homenagem a esse senhor, né? Entendi. O pai de João Ramos. Ele, seu Francisco aqui, foi uma pessoa também, né? Que assim, antigo, mais antigo do que meu pai. E aí naquela época, né, os parentes, amigos mais próximos resolveram homenageá-lo e dar esse nome a essa escola, que foi uma das escolas daqui que eu estudei, a escola Francisco Pereira Ramos, que tinha até 4ª série.
A gente estudava tudo aqui, Uhum. após sair lá da Regina. Mas eu me alfabetizei mesmo, foi com Regina Sena Sena. Gomes Azevedo, É, né? porque naquele tempo, a zona rural só ensinava até a quarta série, né? Era. Quarta série. Era a quarta série. Depois. E aí, é tanto que quando eu passei da quarta série para ir para a quinta série, eu não tinha como ir para a Redenção. Porque meu pai era assim, ele queria que a gente estudasse, mas ele não gostava muito da gente morar com ninguém. Uhum. E aí, Dona Regina veio até ele, seu Miguel, Maria ali precisa estudar. Eu repeti o ano, passei, repeti a quarta novamente para não ficar sem estudar. Que o povo dizia, vai desaprender. Falava assim, né? Se não estudar, vai desaprender. Esquecer. Não era nem esquecer, né? Aí vai, repete. Aí eu fazia repetia o ano, quando foi no outro ano, ela falou não. Aí ela mais uma vez, aí fui morar com minha prima, ela colaborou lá, a questão me ajudou muito, ajudou meu pai a ver no colégio, fardamento, naquele tempo era tudo fardado. É verdade. Foi na direção de Carlinhos, né? Carlinhos Carvalho. Ele era o diretor na época, e ela... Não, Maria, ele tem que estudar, seu Miguel. Aí a gente tem que mandar para Redenção. Aí foi quando eu fui minha quinta série. Mas eu passei por isso também. Então eu tive assim, o estágio da minha educação básica, no sentido até terminar foi quebrada. Então, eu terminei em 2001. Já casada com meu filho, mas nunca é tarde, né? É verdade. Até hoje eu estudo, sempre que aparece curso eu estou fazendo, estou estudando, pesquisando, sou apaixonada pela pesquisa, apaixonada mesmo pela pesquisa, então assim, eu nunca parei e não pretendo parar porque cedo, né? Mas é assim mesmo. Olha, tem uns comentários aí no canal de alguém procurando, queria conhecer, localizar a família, eu esqueci o nome da família, daqui, sabe? De alguém que morou aqui muitos anos, entendeu? E foi embora e nunca mais viu, né? Sim. E aí eu procurei o nome, deixei, tô esperando só guardar para ver qual é a família, né? Para ver se a gente consegue localizar, sabe, né? né? Às vezes a gente já ouviu meu pai falar, porque tudo ele falava, ele conhecia todo mundo. Minha mãe também, que até hoje a gente, né, ela tá super bem, lúcida. A gente conversa e ela fala muito ainda, porque ela ouvia muito meu pai falar nas famílias, né? Sua mãe mora onde ali? Hoje minha mãe mora em Redenção, mesmo, que é né? a casa dela, que é a casa da família, né? Só que ela fica lá, acostumou lá, assim, né? Se acomodou lá, mas vem sempre aqui. E é assim e aqui é eu que fico mais aqui, né? É sempre aqui, porque eu gosto muito. A questão da natureza tem um contato muito grande. Você vê que aí a minha história foi toda verdade. com contato com a natureza. Com a natureza. Né? Quando aqui era matas e tudo mais, e a gente cresceu gostando dessa energia, que é a nossa vida, né? A natureza é a nossa casa. É verdade. É a nossa casa. E a gente vem sempre cuidar. Aqui a gente ia pro rio. Lavava roupa no rio. Inclusive, a pé também? A pé. Era mesmo, né? Eu escrevi até uma crônica, um textozinho, né, que eu estou fazendo a revisão agora. Encontrei alguém para fazer a revisão sobre as lavadeiras do Rio Paraguaçu. Incluí as daqui, né? Minha mãe, a vizinha aqui Dora, a mulher de Raimundo, que a gente ia a pé lavar essas roupas. Do meu lado, que é Eliá, né? Que é assim, depois de mim, ela e as outras também, mas as outras ficavam, eu ia mais eu com ela, mas minha mãe, um jegue, e as irmãs mais velhas foram muito. Miralva ali, que mais foi ela. Foi um tempo mais difícil do que o meu. O meu já foi mais fácil. Eu ia, mas mais fácil. Já tinha um carro que dava uma carona. E na época de minha irmã... Era mais difícil, não era? Era ou na canela ou no jegue, né? Era. E aí, assim, a gente... Foi assim que a gente viveu.
essa história, né? Uhum. Então, pessoal, é uma história muito linda, né? Da professora Eli. Eu fiquei emocionado, né, com algumas partes que ela falou aí. Mas é isso mesmo, né? Naquele tempo não tinha moleza, não. E as pessoas conseguiam, né, se superar pela luta, né? E hoje é um exemplo de pessoa, né? Ela é um exemplo de pessoa. E foi muito bom conhecer a história dela. Aqui também, ela está informando que ali era a escola, né? Uhum. Era a escola. Então, aqui foi a escola. Aqui foi a minha escola. A escola que eu falei para vocês, né? Uhum. Depois que eu vim de Dona Regina, que foi a minha alfabetização, aí eu vim para aqui estudar. Eu estudei também lá em cima em Amando, um prédio lá, antes daqui. Uhum. Amando Gago, né? A gente ia a pé também, nessa Uhum. estrada toda. Uhum. Até construírem esse aqui. Uhum. Quando construíram aqui, aí a gente ainda foi o município de Andaraí, ainda, né? Uhum. Aí a gente passou a estudar já aqui, pertinho de casa. Essa sala de aula era 40, 45 alunos, vinha muita criança aqui na... Pois é, pessoal, né? Vamos finalizar aqui essa história maravilhosa, né? Nossa amiga professora Eli. Eu particularmente, como eu disse, né? Gostei pra caramba, espero que vocês gostem do vídeo aí, né? Da história dela. Futuramente nós vamos vir aqui de novo, né? Para contar outra parte da história, né, Eli? Uhum. Então, gente, eu agradeço, né, primeiramente a Deus, a oportunidade do amigo também, né, de, assim, a dedicação, a paciência e dele ter vindo até aqui. Eu, né, que que agradeço, ali. Comigo. Pessoal, né, vamos finalizar aqui essa história maravilhosa, né, nossa amiga professora Eli. Eu particularmente, como eu disse, né, gostei pra caramba, espero que vocês gostem do vídeo aí, né, da história dela. Futuramente nós vamos vir aqui de novo, né, para contar outra parte da história, né, Eli? Uhum. Então, gente, eu agradeço, né, primeiramente a Deus, a oportunidade do amigo também, né, de, assim, a dedicação, a paciência e dele ter vindo até aqui. Eu, né, que agradeço, ali. Comigo para contar um pouquinho para vocês. Como ele falou, tem outras histórias. Aqui eu só fiz um resumo, né? Um resumo do que aconteceu, porque o meu objetivo aqui era mostrar a estrada, Uhum. essa conexão, né, da natureza, minha natureza, os meus irmãos, uhum, também que participou dessa história, né? E aí, mais assim, nos próximos encontros, eu posso estar mostrando também como me tornei professora. uhum. Depois eu vou mostrar também um memorial do meu lugar. Uhum. Né? Então, agradeço muito a participação, né, de Gilmar, que me ajudou. Que agradeço eu, minha amiga. Ao que precisar, estamos aí, viu? É isso aí. Que Deus nos abençoe. Nós todos. Ilumine nossos caminhos, que a gente possa vir contar mais histórias. E mais história. Que a gente precisa contar nossas histórias. É verdade. Para nossos filhos, é verdade. Nossos netos poder saber o que aconteceu, até a origem. É verdade. Tudo, é verdade. A identidade deles. Uhum. Né? Porque eu só consigo hoje escrever e contar porque eu ouvi do meu pai. Do seu pai, verdade. Então, assim, muito grato, um grande abraço para todos vocês. Valeu, valeu, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo aí, pessoal. Mais uma história, né? Deixe seu comentário aí no vídeo aí. Quem não for inscrito, inscreve no canal. Deixe seu joinha, viu? E ativa o sininho, pessoal, para não perder um vídeo como esse, né? Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.